Há algo de mágico nos livros que nos acompanharam na infância e na adolescência. Foram eles que nos ensinaram a sonhar, que nos fizeram rir alto, que nos fizeram chorar, que nos fizeram acreditar que de alguma forma tudo é possível. E como o Dia da Criança se está a aproximar, eu acho que fazia todo o sentido partilhar convosco aqueles que foram os livros que me acompanharam na infância, que me acompanharam na adolescência, que não só me colocaram este gostinho pela leitura, como me marcaram até hoje como leitora. Eu acho mesmo que se há algo que nós não devemos perder ao crescer, é esta possibilidade infinita de nos perdermos num bom livro. Por isso, vamos a isso. Ao contrário do que muita gente possa pensar, eu não era a criança que fica em casa a ler, de todo. Aquilo que eu realmente gostava era estar na natureza, era estar com as minhas primas, com os meus amigos, a correr. Eu era aquela criança que não para quieta um segundo e que só quer estar a correr e a jogar à bola e a brincar. E só mais tarde, ali por volta do meu 5º, 6º ano, foi um momento em que a minha vida mudou muito, porque os meus pais separaram-se, eu mudei de cidade, perdi os meus amigos. Então foram muitas mudanças e eu senti-me ali durante um período talvez um bocado mais isolada, mais sozinha. Também me mudei para uma cidade, quando até ali eu tinha vivido numa aldeia bastante pequena. Eu acho que o facto de não ter essa liberdade de andar a correr na rua e também o facto de eu não conhecer ninguém ali numa primeira fase fez com que eu aí ficasse um bocado mais presa em casa. E descobri, de alguma forma, numa altura em que não havia internet, descobri os livros. O interessante é que eu já adorava escrever. Eu lembro-me de ser muito miúda, tipo primária, e escrever muito, escrevia poemas. Eu precisava muito me expressar, mas o consumir a mim não me dizia grande coisa. A minha mãe dava muitos livros infantis, principalmente, eu acho que ainda tenho a coleção toda dos filmes da Disney, não sei o quê. Mas houve um livro que me marcou realmente muito, um livro da Susana Tamaro. Acho que foi o livro infantil mais antigo que eu me lembro que realmente me tenha marcado. Era O Menino que Não Gostava de Ler. E marcou muito, não só pela história, como pelas ilustrações e principalmente por me identificar tanto com este protagonista, porque realmente a minha mãe estava sempre a insistir comigo, a chatear-me para eu ler, eu não ligava nenhum aos livros, eu não percebia, e depois a história em si identifiquei-me, era muito gira. Até hoje eu acho que o grande segredo para as pessoas gostarem de ler um livro é identificarem-se com os personagens do livro. Por isso é que tanta gente diz que não gosta de ler, porque se calhar ainda não descobriu os livros que são específicos para aquela pessoa. Apesar de ser um livro um bocadinho mais infantil do que isso, eu li este livro para aí no 5º ano, e só possivelmente mesmo nesse ano é que eu fiquei colada ao hábito da leitura, e eu acho que os grandes responsáveis por isso foram 2 tipos de livros. Literatura infanto-juvenil nacional, por causa de 2 autores em específico, e uma coleçãozita de livros de adolescentes que eu adorava, que era uma coleção feminina, que é a coleção das Amigas. Todos eles tinham histórias diferentes, eram escritos por escritores diferentes, eram sempre escritos com muito humor e aquilo basicamente colou em mim porque também falava muito sobre os problemas que as adolescentes viviam no dia-a-dia e eu identificava-me imenso com aquilo. Mais importante do que forçarmos alguém a ler um bom livro é darmos a oportunidade da pessoa se perder com personagens, com histórias, com enredos que permitam que a pessoa se identifique. Esta coleção foi tão importante para mim que até hoje eu lembro-me exatamente de tudo, de 2 livros, que é o A Minha Família Põe-me Louca e Eu Já Não Sou Nenhuma Criança, porque na altura marcaram-me mesmo muito. E eu acho mesmo giro que eu agora olho para trás e lembro-me destes livros e lembro-me exatamente da sensação de me divertir, de me sentir vista naqueles livros e dá-me mesmo assim, não diria saudade, mas assim uma coisa boa. Pois, os 2 grandes autores portugueses que realmente me marcaram muito e eu acho genuinamente que foram eles os responsáveis por me colocar a ler foi o Daniel Marques Ferreira e o António Mota. O António Mota, eu li na altura um livro que era A Terra do Anjo Azul, que me marcou muito. Honestamente, lembro-me muito pouco da história do livro em si. Sei que era uma amizade, acho que entre um miúdo e um velhote ou um adulto, que acho que era um artista, uma coisa do género. Aquilo que eu me lembro mais era do ambiente, era um ambiente muito rural. Exatamente por isso me tenha feito lembrar tanto a forma como eu cresci. A própria linguagem das personagens era-me muito familiar e eu até hoje guardo assim com uma sensação de quase infância. Esse livro para mim representa a minha infância. O Daniel Marques Ferreira, li uma série deles e houve 3 em específico que me marcaram mesmo muito. O primeiro deles foi o Primavera Interrompida. Eu, na altura, eu acho que descobri este livro porque houve uma feirinha do livro, não sei se ainda acontece, mas quando eu era miúda acontecia haver feiras do livro nas escolas e eu na altura comprei. É um livro que me marcou muito na altura e ainda hoje. Só este título, Primavera Interrompida, diz-me tanto. Eu li o pai com 9, 10 anitos e marcou-me muito porque é um miúdo
que descobre que o amigo é toxicodependente, que o tenta salvar e depois mais tarde descobre que ele tem SIDA. Foi muito impactante para mim. E eu acho que também foi tão marcante porque foi a minha primeira leitura, assim, um confronto com a realidade e com problemas da vida sério. Na altura assustou-me muito, mas eu adorei. De Centauro a Herói é outro livro que me marcou muito, e este aqui já é mais leve, já é mais divertido, é um miúdo adolescente que tudo na vida é uma porcaria, porque é as borbulhas e é o cabelo dele que é pastoso e porque os miúdos gozam com ele, mas há ali uma reviravolta e depois ele no fim acaba como um miúdo popular da escola. Portanto, isto é uma leitura já muito mais leve. E o Quarto com Vista para o Paraíso também foi outro que eu simplesmente adorei, e também com temáticas atuais e problemáticas da adolescência. Aqui é um grupo de amigos, todos eles têm imensos problemas, é pobreza, é gravidez na adolescência, anorexia, suicídio. Este aqui também já foi assim uma coisa mais pesadota, mas ainda assim eu acho que o Primavera Interrompida, pela diferença de idade, porque eu este último já o li uns anos depois, o Primavera Interrompida eu sinto genuinamente que eu ainda era uma criança, era muito inocente quando o li. Foi assim mesmo avassalador. Quando eu dei por mim, já estava viciada nesta coisa do ler, queria ler mais, ler mais, ler mais. Eu era a miúda esquisita que faltava às aulas para ir ler para a biblioteca. Entretanto, entrei no mundo que normalmente é o ponto de partida da maior parte dos leitores, que é os mundos de aventuras. Tudo o que havia para ler, eu li. Só para perceberem a real croma que eu era nesta altura, eu cheguei a ganhar um livro do Bando dos Quatro, assinado pelo próprio autor. Ainda tenho esse livro em casa, por ser a pessoa que mais requisitava livros. Como eu disse, o Bando dos Quatro foi uma das coleções que eu li tudinha. Uma aventura, eu sinto que, acho que até foi a primeira coleção de aventuras que eu li, foi uma aventura, e eu sinto que mudou a minha vida no sentido de, para uma criança do interior que não tinha assim tanto, eu nem me posso queixar muito, mas de facto eu não tinha grande noção nem do país, nem do mundo. Eu sinto que aprendi imenso, mas quando eu digo imenso, imenso, com os livros de uma aventura. Eu lembro-me do Palácio da Pena, aquilo marcar-me, e até hoje Sintra é um dos meus sítios favoritos em Lisboa, e eu sinto que esta coisa de uma aventura no Palácio da Pena e depois a adaptação à TV realmente marcaram-me muito. Mas realmente eu tenho que confessar que o Triângulo J é até hoje o dono do meu coração no que toca a livros de aventuras juvenis. Eu simplesmente perdi-me completamente nesta coleção. Eu posso-vos dizer que há livros que eu já li mais de 5 vezes, na boa. Eu sinto que, ao contrário do Bando dos Quatro e do Uma Aventura, já era uma coisa mais juvenil e não tão infantil. As próprias personagens eram diferentes, já namoravam, diziam as neiras, era uma coisa muito mais realista, e as histórias em si são tão fixe, tão fixe. Alguns dos meus favoritos de sempre são A História de uma Alma, O Guardado no Coração, o primeiro e o segundo volume, Pelos Teus Lindos Olhos. Eu era tão maluca por esta coleção, eu acho que genuinamente li todos. E depois, mais tarde, tenho pena que nunca fui ver a série, mas também acho que não estava assim nada de especial por isso. Se alguém viu, digam-me aqui em baixo. Só de pensar nesta coleção, deu-me vontade de voltar a ler os livros. E se calhar quando tiver um bocadinho mais de tempo, literalmente vou ler pelo menos os meus favoritos, porque a memória que eu tenho destes livros é uma sensação de eu perder-me completamente dentro destas páginas. E era mesmo apaixonante, era incrível. Eu acho que só com o Harry Potter é que eu voltei a sentir isso. Era incrível, e que saudades, a sério. Álvaro de Magalhães, esta coleção é incrível. Depois, não sei o que é que se passou, mas passei para o suspense e para o terror, e até hoje adoro um bocadinho mais de suspense do que terror. Se nunca leram nada, nem nunca ouviram falar desta coleção, não sei em que infância que vocês viveram, se têm mais ou menos a minha idade, mas esta série ali entre 92 e 97, que acho que foi quando eles foram lançados, foi um fenómeno mundial, foi tipo crazy. Acho que se venderam 400 milhões de cópias por todo o mundo, ao ponto de, entretanto, fizeram-se filmes, fizeram-se séries, porque isto realmente moldou uma geração inteira de miúdos, que possivelmente originou alguns traumas, mas isso é outra conversa. Cada livro é uma história independente, com personagens diferentes, onde normalmente crianças ou adolescentes enfrentam ali uma coisa qualquer sobrenatural, ou fantasmas, monstros, ou então experiências super angustiantes e inexplicáveis, e normalmente tinham sempre assim uma reviravolta e um final surpreendente. Eu descobri esta série, sinceramente, num Pingo Doce ou num supermercado qualquer, vi o livro, apaixonei-me pela capa, e ainda me lembro perfeitamente qual é que foi o livro, que foi O Cuidado com a Manteiga de Amendoim Púrpura. E ainda por cima, este em particular, a maior parte dos livros dele era uma história com um enredo normal, uma estrutura normal, mas ele tinha 2 ou 3 que eram daqueles livros que também estavam muito na moda ali nos anos 2000, que nós é que escolhíamos o que é que as personagens fariam. Do tipo, agora deves entrar na casa ou sair da casa, e depois vais para outra página. E este era um desses livros. Escusado será dizer que eu apaixonei-me perdidamente. Eu fiz a conta de cabeça e li para cima de 15 livros desta coleção. É loucura total.
mas eles realmente eram muito imersivos, muito tensos, muito assustadores, ao mesmo tempo super viciantes. Alguns traumatizaram-me tanto ao ponto de ainda hoje eu lembrar-me exatamente das histórias, e alguns, os que mais me marcaram foi mesmo A Máscara Maldita, O Sangue do Monstro e Bem-vindos à Casa dos Horrores. Eu acho incrível porque estes livros, tal como o Harry Potter, mais tarde, foram livros responsáveis por colocar milhares e milhares e milhares de miúdos a ler, e isso é tão, tão, tão bonito e tão fixe, principalmente num género que eu sinto que não é assim tão explorado, e eu sinceramente também estou um bocado fora da literatura juvenil, mas eu não estou a lembrar-me atualmente de nenhuma coleção, nem nada do género de terror ou suspense infantis com esta qualidade. Eram geniais. E finalmente, o livro que sinceramente marcou o meu percurso de leitora como o primeiro livro de adolescente, e eu também mais uma vez o li numa idade que eu acho que, agora olhando para trás, eu não estava preparada para o ler. Li porque achei piada à capa e fui ali confrontada com uma série de questões que eu acho que não tinha maturidade na época em que eu li para o saber digerir, e que curiosamente foi o livro que de alguma forma inspirou o nome do meu canal, A Lua de Lili. Estou a falar de Lua de Joana, um livro que eu tenho a certeza que marcou muita gente e acho que ainda hoje faz parte do Plano Nacional de Leitura. Aborda o tema do luto, do perigo da toxicodependência, das drogas e principalmente da importância do apoio emocional dos adolescentes que estão ali a viver numa fase muito diferente, muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, o corpo a mudar, hormonas, muita exigência, agora cada vez mais pressão, então é um livro que aborda todos estes temas. Eu adorei o formato do livro logo de início. Nós aqui vamos acompanhar uma espécie de diário de uma protagonista feminina, uma adolescente, que é a Joana, que acabou de perder a melhor amiga, a Marta, que teve uma overdose. Então a forma dela de lidar com o luto é escrever cartas à amiga. É assim um livro um bocado trágico, muito pesado, muito duro, marcou-me muito, muito na idade que eu tinha. Acho que foi realmente o primeiro livro que me traumatizou no sentido de que não me marcou só enquanto leitora, mas enquanto pessoa. É um livro incrível, por isso se tiverem a oportunidade e nunca leram, nunca é tarde. Espero que tenham gostado. Se já leram alguns destes livros e tal como eu se apaixonaram por alguns deles, digam-me aqui em baixo, partilhem também comigo quais é que foram realmente os primeiros livros que vocês leram, aqueles que de alguma forma vos marcaram, vos definiram até como pessoa. E até à próxima segunda-feira. Beijinhos!